Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Nós estamos encerrando mais uma série de mensagens. Ao longo de todo o mês de março, trabalhamos aqui com vocês o tema Igreja, uma porta sempre aberta. E em cada um dos domingos do mês de março, nós fomos então trabalhando uma característica que, se observada, fará da igreja, com certeza, apesar dos tempos pandêmicos, uma porta sempre aberta. Hoje, irmãos e irmãs, eu quero pensar com vocês numa última característica desta igreja que se mantém com as portas sempre abertas. E é a adoração. Esta é, irmãos e irmãs, uma característica importantíssima da igreja. Especialmente nesse tempo de pandemia em que nós estamos inseridos, essa questão, essa discussão sobre onde se deve e onde se pode adorar a Deus, tem me feito pensar, irmãos e irmãs, que a igreja evangélica, de modo geral, ela possui, na teoria, uma boa eclesiologia, ou seja, uma doutrina a respeito da igreja, mas na prática não. Na teoria, nós dizemos com muita convicção, nós somos o corpo de Cristo, a igreja somos nós. Mas na prática, o que temos visto por aí, por parte de muitas igrejas, de muitas pessoas, é que há uma certa confusão, quando as pessoas, na verdade, acabam por confundir igreja com o templo, com o espaço físico, com a estrutura onde nós usamos para a adoração a Deus de maneira comunitária como igreja. É com isso em mente, irmãos e irmãs, que eu quero ler com você o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 até o 30. É um texto bíblico que fala para a gente a respeito da adoração. Abram aí a Bíblia de vocês e acompanhem comigo a leitura que diz assim: A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar aonde Jesus estava. Querido irmão e irmã, todos nós conhecemos essa bela história bíblica. Jesus estava retornando para a Galileia, e nesse retorno ele passou por uma cidade de Samaria, a cidade chamada Sicar. E ali, com sede, parou junto ao poço de Jacó, e uma mulher estava ali
e ele começa então a estabelecer um diálogo com essa mulher. Nós conhecemos o texto bíblico, conhecemos essa passagem e nós sabemos que Jesus toca em pontos nesse diálogo que eram muito difíceis, extremamente difíceis para aquela mulher. Mas à medida em que o diálogo vai avançando, a gente percebe que o propósito de Jesus, apesar de tocar em questões tão difíceis para aquela mulher, o propósito de Jesus era fazer com que aquela mulher experimentasse uma vida diferente, uma vida nova, não marcada mais pela lembrança do seu passado, mas marcada, sobretudo, por aquela experiência única que ela teve com Jesus. Aquela mulher, diante de Jesus, que se apresentou para ela como um homem totalmente diferente dos demais, a ponto dela reconhecê-lo como profeta, aquela mulher teve a oportunidade de aprender algumas questões a respeito da adoração a Deus e que, quando nós pensamos em nosso contexto, também podemos extrair daquela experiência ensinamentos significativos para nós, enquanto igreja, especialmente nesse tempo de pandemia. Pensando, irmãos e irmãs, em nosso tema geral, igreja, uma porta sempre aberta, e aqui nós queremos dizer que a igreja é uma porta sempre aberta para adoração. O primeiro ensinamento que nós podemos extrair do texto bíblico é o seguinte: a igreja será uma porta sempre aberta para adoração se ela não condicionar esta adoração aos espaços geográficos. Aquela mulher estava presa, de certo modo, à sua tradição. A sua tradição religiosa lhe dizia que era ali no Monte Gerizim que o Deus dos seus antepassados deveria ser adorado. O livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, informa que Moisés havia dado então ordens ao povo de que uma vez que eles adentrassem a terra prometida, que eles subissem ao Monte Gerizim, para que a partir daquele monte pudessem pronunciar as bênçãos de Deus. E desde então tornou-se uma tradição cultuar, celebrar a Deus naquele local, naquele monte. E esta mulher samaritana estava então condicionada a essa adoração geográfica por causa da tradição dos seus antepassados. Eu imagino, irmãos e irmãs, essa mulher conversando com Jesus ali junto ao poço e olhando para o monte à sua frente, dizendo: os nossos antepassados diziam que aqui, neste monte, é o local onde Deus deve ser adorado. Esta era a tradição que a mulher havia recebido. Mas ela, quando fala da sua própria tradição, reconhece que existe outra. Porque ela continua e diz: mas os judeus nos dizem que o local certo de adoração não é aqui, é lá no Monte Sião, lá no Templo de Jerusalém. Essa mulher, diante de Jesus, que se apresenta para ela como um homem diferente, e ela reconhece neste homem diferente um profeta, pôde então sanar essa dúvida, este questionamento que, por certo, incomodava também o seu coração. Afinal de contas, é aqui ou lá que nós devemos adorar a Deus? Tanto os judeus como os samaritanos procuravam, então, de alguma maneira, aprisionar Deus em um espaço geográfico. E a pergunta, irmãos e irmãs, que nós podemos fazer é se o mesmo não está acontecendo em nossos dias. Será que em nossos dias as pessoas não estão condicionando a presença de Deus a determinados espaços geográficos? Como o templo, por exemplo? Eu tenho percebido, irmãos e irmãs, é claro que esta não é uma realidade, sobretudo, das igrejas reformadas, históricas, mas eu tenho percebido que algumas pessoas
na sinceridade da sua fé, por exemplo, buscam adorar a Deus no monte, buscam orar a Deus no monte, em nosso contexto, em nossa realidade, como se Deus não agisse e não falasse em outra região, em outro local. E nessa busca sincera por cura, por libertação, pela libertação de todos nós dessa pandemia, essas pessoas vão dizer: é lá que Deus está, e é lá no monte que eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero orar a este Deus para que Ele nos livre desta pandemia. Nesse tempo pandêmico, irmãos e irmãs, a igreja que permanece com as suas portas abertas é aquela que não aprisiona Deus aos espaços geográficos. Não condiciona, por isso, a adoração a estes lugares. Eu estou falando com vocês aqui do templo, e eu tenho plena convicção, irmãos e irmãs, que Deus está comigo aqui agora. Mas do mesmo modo eu tenho plena convicção que Deus também está com você que me ouve aí da sua casa ou aonde quer que você esteja. Então, irmãos e irmãs, o primeiro ensinamento que o texto me traz é exatamente este. Se nós, como igreja, não condicionarmos a presença de Deus aos espaços geográficos, nós seremos uma igreja com a porta ou as portas sempre abertas para a adoração. Agora, um segundo ensinamento que também está atrelado a este é que a igreja será uma porta sempre aberta se ela discernir entre aquilo que é útil e aquilo que é imprescindível para a adoração. A resposta que Jesus deu àquela mulher foi que haveria de chegar a hora, e já havia chegado na verdade, em que os verdadeiros adoradores não adorariam nem no Monte Gerizim e tampouco no Templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus quer que aqueles que o adorem o façam do mesmo modo, em espírito e em verdade. As palavras de Jesus para aquela mulher, irmãos e irmãs, me ensinam que o templo é extremamente útil. É útil, irmãos e irmãs, porque o templo é para nós um local especial, com os seus símbolos, que nos ajudam de alguma forma a nos conectarmos a Deus. O templo nos é especial porque no templo nós nos reunimos com outras pessoas que também gostamos, que amamos e juntos, como igreja, como corpo de Cristo, celebramos ao nosso Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o templo é útil, mas o templo não é imprescindível. O Deus ao qual nós servimos é espírito, ou seja, como um vento que não pode ser dominado, que não pode ser contido pelas estruturas de um prédio. Pelo contrário, Deus é livre e não habita em espaços construídos por mãos humanas, mas como diz Isaías lá no capítulo 57, versículo 15, Deus habita com o contrito e com o abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Um teólogo chamado Paul Rum afirma que o culto cristão é a autorrevelação de Deus em Jesus e a resposta do ser humano. Este Deus que é livre em seu ser se revela a cada um de nós, a mim e a vocês, por intermédio de Cristo. E essa revelação, irmãos e irmãs, ela nos interpela e nos desafia a uma resposta. Que resposta nós damos a Deus mediante a revelação da sua graça, mediante a revelação da sua misericórdia, do seu amor, que resgata o ser humano
e o convida a um relacionamento íntimo e pessoal. A nossa resposta, irmãos e irmãs, vem por meio da adoração, que não tem o seu início no espaço religioso do templo, mas tem o seu início no coração transformado. Nesse tempo pandêmico, a igreja que permanece com as portas abertas é aquela que sabe então discernir entre as coisas úteis e as coisas que são imprescindíveis para que o culto aconteça, para que a adoração aconteça. O templo é útil e eu sinto muita saudade de nos reunirmos aqui no templo, mas o templo não é imprescindível. Imprescindível, irmãos e irmãs, são as nossas vidas voltadas para a adoração a Deus, em expressão de gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas ainda hoje. A igreja que conseguir discernir entre aquilo que é útil e aquilo que é imprescindível para a adoração, se manterá, apesar dos tempos pandêmicos, com as suas portas sempre abertas para a adoração. Mas um terceiro ensinamento, irmãos e irmãs, que o texto traz para cada um de nós, que também aqui eu quero compartilhar com vocês, é que a igreja será uma porta sempre aberta para a adoração, se nos dispormos a uma vida de adoração a Cristo. Se nos dispormos a uma vida de adoração a Cristo. Aquela mulher samaritana encontrou em Jesus um homem que se dispôs a conversar com ela, e nesse processo de diálogo ela foi percebendo que aquele homem era extremamente diferente de todos os demais com os quais ela já convivia, já conhecia, e mais à frente ela vai percebendo que este homem é um profeta, mas não apenas isso, o próprio Messias, o próprio Deus. O diálogo entre Jesus e aquela mulher possibilitou uma transformação significativa. O fato daquela mulher ter deixado ali o seu pote, como lemos aqui nessa versão, ou o seu cântaro, na versão Almeida, demonstra para nós, ilustra para nós, irmãos e irmãs, o quanto ela ficou mexida com aquela conversa e o quanto aquilo que lhe era mais precioso naquele momento, a água, deixou de ter relevância, deixou de ter sentido frente à descoberta que estava diante de si. Não será ele o Messias? E ela, deixando tudo ali, voltou-se rapidamente para a cidade para anunciar esta boa nova, para anunciar o Evangelho e para expressar na sua vida uma vida de constante adoração. Uma vida de constante adoração, irmãos e irmãs. A vida daquela mulher foi transformada. E uma vida transformada por Deus a adora o tempo todo. Não no monte, não no templo, mas na vida. Prioriza essa vontade de Deus. A vida se torna, irmãos e irmãs, uma liturgia que não se acaba, porque é para a vida de adoração a Deus que o ser humano foi criado. Neste tempo pandêmico, quanto mais conhecermos de Cristo, mais a nossa vida se voltará a Ele em contínua adoração, que se expressa de diferentes maneiras e em diferentes lugares. E se nos dispormos, irmãos e irmãs, a esta vida de adoração a Cristo, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, a nossa igreja será uma igreja com as portas sempre abertas para adoração. Irmãos, nesse tempo pandêmico, especialmente quando nós temos visto ainda os números de óbitos crescerem, a melhor maneira de nós expressarmos amor pelo nosso próximo
é nos privando das celebrações presenciais. Estamos cada um de nós em nossas casas e das nossas casas cultuamos, celebramos, adoramos ao nosso Deus. Neste momento, nem o monte e nem o templo, mas sim as nossas casas devem ser o local seguro para a nossa adoração a Deus. Mas para que a nossa adoração a Deus em nossas casas se constitua uma adoração em espírito e em verdade, antes de nos voltarmos, irmãos e irmãs, para as telas dos nossos computadores, para as telas dos nossos celulares, precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos. Olhando para dentro de nós mesmos, devemos então responder se estamos de posse daquilo que é imprescindível para que a adoração aconteça. Em nosso coração há gratidão, em nosso coração há arrependimento, em nosso coração há o desejo de fazer a vontade de Deus. Se nós respondermos sim para essas três questões, pelo menos, podemos dizer que, independentemente do lugar que nós estivermos, a verdadeira adoração estará acontecendo. Irmãos e irmãs, na semana passada eu estava assistindo a uma das palestras que a IPI do Brasil promoveu por meio do Proclame Online. E nesta palestra, de maneira específica, estava ali ouvindo o pastor Carlos Queiroz, que trouxe uma ilustração que eu achei muito interessante e muito pertinente quando ele comparava algumas características da igreja diaconal à própria cruz. A cruz que recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia de maneira metafórica o seguinte, que quando nós pensamos em edificação, quando nós pensamos em discipulado, em ensinamento, nós pensamos naquilo aonde a cruz está fixada. E ela deve estar fixada em Cristo. Na extremidade superior desta verticalidade, nós temos a adoração a Deus, quando olhamos para cima e adoramos ao nosso Deus. No extremo, em um dos extremos desta cruz, está a evangelização. No outro extremo está a diaconia e a preocupação com a justiça social. Mas na intersecção do vertical com o horizontal está a comunhão. Todas essas características são importantes para a vida da igreja e são essas características, irmãos e irmãs, que nós trouxemos aqui para vocês ao longo deste mês. E ele continuou ali explicando, eu achei também muito interessante essa explicação, porque a igreja não pode se privar de nenhum destes e nem pode privilegiar apenas um destes aspectos, apenas uma dessas características da própria igreja. Dizia ele, então, que a igreja que se preocupa apenas com a evangelização, por exemplo, é uma igreja que só está pensando na salvação eterna e que fragmenta, que separa o ser humano, que é indivisível. A igreja que se preocupa apenas com a adoração é uma igreja que se aliena das coisas deste mundo. A igreja que se preocupa apenas com a diaconia é uma igreja que acaba se tornando muito mais uma ONG do que uma instituição religiosa. E a igreja que se preocupa apenas com a comunhão é uma igreja que acaba se tornando um clube, onde as pessoas se reúnem porque gostam umas das outras. Irmãos e irmãs, é preciso então que todas essas características, simultaneamente, sejam observadas por cada um de nós, para que a nossa igreja seja assim, uma igreja que, apesar dos tempos pandêmicos, se mantenha com as portas sempre abertas. As portas sempre abertas para adoração, para a evangelização por meio do anúncio de Cristo, para a diaconia, para a comunhão e para a glória de Deus. Amém.